Então, antes de passar às perguntas, refira-se ao seu nome, idade e local e data de nascimento. Ok, então Pedro Miguel Neto Mariano, tenho 68 anos, portanto no 25 de Abril tinha 20. Tinha 20 anos, 2-0, número redondinho. Nasci na Figueira da Foz. E em relação, antes do 25 de Abril, como é que era a sua vida, o que é que fazia? Pronto, tinha uma vida de adolescente normal, vivia na cidade, vivi os primeiros anos da minha vida nas barragens de Rio Zezo. O pai era engenheiro e era o diretor das barragens, e portanto era uma vida um bocado diferente, porque era no campo, não é? Sim. Lembro que havia uma vivenda que era para o engenheiro responsável pelas barragens, tinha uns balões, lembro de cair dos balões, lembro dessas coisas todas, os miúdos fazem quando são pequeninos, e depois viemos para Lisboa. Eu vivia, portanto, tinha idade para estar no segundo ou no terceiro ano da faculdade, e pronto, mas eu fui sempre uma pessoa que acompanhou muito a situação que se vivia em Portugal, começou a deteriorar-se imenso depois do início da Guerra Colonial nos anos 60, não é? Portanto, aquilo deteriorava-se de mês para mês, de ano para ano. E tinha noção disso? Nós tínhamos todos imensa noção disso, quando andávamos na escola, sobretudo nos últimos anos, antes da faculdade, no início da faculdade, havia movimentos estudantis, uns ligados à igreja, outros civis, para se oporem à ordem estabelecida, não é? O status quo da época. Havia manifestações de estudantes, muito frequentíssimas, com milhares de estudantes, que eram sempre reprimidas pela polícia, com bastonadas, cavalos, tiros para o ar, balas de borracha, grandes confusões. Porque nós, é claro que estávamos contra a situação que se vivia, não é? Porque era uma situação de grande prisão para as pessoas. As pessoas não podiam quase desenvolver-se, estavam de tal maneira atadas, não podiam pensar, mas não podiam manifestar o seu pensamento se fosse contra o regime, podiam escrever, não podiam escrever o seu pensamento se fosse contra o regime. As relações familiares também eram complicadas, não havia divórcios, eram proibidos os divórcios, as mulheres dependiam dos maridos, não podiam viajar sem autorização, não tinham passaporte, tinham o nome inscrito no passaporte do marido, era como se fosse uma propriedade do marido, está a ver? Coisas muito graves. Sobretudo, depois, na Europa, nessa altura, tinham começado a acontecer vários movimentos de concessão da independência às colónias, aos países que tinham colónias. A Bélgica fez isso, a França fez isso, todos outros países tinham colónias africanas, fizeram isso. Portugal não. Portugal tinha o lema de orgulhosamente só, e deu no que deu, não é? Portanto, foi depois uma colonização muito desastrosa, mas isso só aconteceu nessa altura porque dentro das Forças Armadas havia também um núcleo de capitães. E porquê os capitães? Porque os capitães eram os elementos das Forças Armadas, os milicianos, que tinham feito liceu, secundária e universidade. E no final da universidade nós tínhamos, em vez de irmos trabalhar para os médicos que iriam para ser médicos, engenheiros iriam ser engenheiros, os advogados iriam para a advocacia, não. Tínhamos que ir para a tropa. Mas quando chegávamos à tropa, portanto, tínhamos, digamos, um corpo de soldados, estás a ver? Soldados rasos, os sargentos, etc., que eram pessoas com pouca educação, com poucos conhecimentos, porque não tinham feito a escola, tinham feito até ao 5º ano, para aí, ou menos, e depois havia os outros que vinham da universidade e que vinham já com o espírito aberto, com uma ideia sobre o que é que devia ser a sociedade, para onde é que se devia desenvolver, a necessidade de libertação, de haver liberdade de imprensa, não haver presos políticos, não haver o delito de opinião, porque a opinião era ter uma opinião, desde que fosse contrária, era delito, se fosse favorável, não era delito. Não é? Bom, e portanto, esses capitães, por isso é que chamam movimento dos capitães, dentro das Forças Armadas, iniciaram, estás a ver, um processo de divulgação das suas ideias, de tentar mobilizar os outros para esses ideais, percebendo-se que só seria possível vindo de dentro, ou seja, tinha que ser uma força que tivesse força,
E essa força tem que ser o Exército, a Força Aérea, a Marinha, enfim, tem as Forças Armadas, têm força, não é? E tinham que ser elas, porque eram elas também que estavam no teatro de operações, na guerra, e portanto a ideia era que fosse de dentro para fora, ok? Porque dentro do regime não havia hipótese. Tinha a polícia política, estavam todos muito bem guardados, muito bem protegidos, portanto tinha que ser. A outra alternativa, a alternativa era as Forças Armadas. De tal maneira que no próprio 25 de Abril, a GNR, que é uma polícia militarizada, uma força militar militarizada, ao contrário da PSP, ficou do lado do governo, ficou do lado da situação, contra o Exército, e a Força Aérea e aqueles que fizeram a Revolução. Portanto, eles encontraram ali na GNR, digamos, um pilar, uma sustentação para tentarem combater os efeitos da Revolução. Não foi por acaso que o primeiro-ministro na altura, que era o professor Marcelo Caetano, que era um grande jurista e professor universitário de Direito, se refugiou no quartel do Carmo. Que era o quartel do Carmo? O quartel do Carmo era o quartel da GNR, ou seja, a GNR acolheu o primeiro-ministro da altura, ok, que se foi refugiar dentro do quartel da GNR, no Largo do Carmo, que depois, na tarde do dia 25 de Abril, foi cercado pelas tropas, com tanques e com infantaria, etc., e centenas de pessoas, milhares até, no Largo do Carmo, porque sabiam que era lá que estava o primeiro-ministro, enquanto lá dentro estavam a decorrer as negociações para se decidir o que é que se fazia ao primeiro-ministro, se ele se ia bem, se ia mal, se era escoltado, se não era escoltado, se fugia, se ia para a casa dele, se ia para outro sítio, etc. Esse tipo de coisas que é preciso negociar, enfim, porque se tratava-se do primeiro-ministro, não é? E, portanto, foi isso que foi conseguido. Foi conseguido, foi com a consciência democrática dos capitães de Abril, que perceberam que não valia a pena continuar a fazer uma guerra para manter colónias, não é? Quando toda a Europa estava a devolver as colónias aos seus povos naturais, de origem, e que não valia a pena continuar a fazer a guerra e que era uma boa oportunidade para dar uma machadada no regime e quebrar com aquilo que havia até então, que era uma coisa muito dolorosa para todos. E era amigo dos capitães do 25 de Abril? Não era amigo de todos, mas sim, na verdade, sim, conhecia alguns. Conhecia alguns porque era amigo deles, porque com alguns eu saía, íamos beber um copo à noite, não sei o quê, com outros tinha estado na faculdade, com outros eram desses movimentos, por exemplo, na faculdade havia a Juventude Universitária Católica, era a JUC, como havia a JEC, que era a Juventude Estudantil Católica, a JOC, a Juventude Operária Católica. Isso eram movimentos que se criavam nas universidades, em algumas empresas, os chamados católicos progressistas, que eram católicos, mas que tinham ideias completamente diferentes daquelas que mantinham o regime em pé. E, portanto, uns deram de um sítio, outros deram de outros. Era muito amigo, conhecia lindamente o Guterres, que agora é o secretário-geral das Nações Unidas, porque quando a nossa diferença de idade fez que a minha entrada na universidade era a saída dele. São 5 anos de diferença, é o tempo do curso universitário. E conheci muito bem o capitão que foi à RTP, e conheci muito bem, e com esse saí imenso, éramos muito amigos. Ele era um grande maluco, na verdade, era um grande maluco. O Diniz de Almeida foi o do Ralis, que era um capitão de Abril, que era um dos líderes do movimento, e foi ele que me falou a primeira vez se eu estaria interessado ou não em aderir às ideias deles e ao movimento, etc. E se eu poderia... E disse que... Eu disse que sim, claro, evidentemente, estava mais que de acordo. Ele sabia que nós não falamos só se está sol ou se está vento, não é? Vamos falando de outras coisas e percebendo se as pessoas com quem nos damos, o que é que pensam não é? Embora na altura, devo dizer, isto hoje parece tudo muito estranho às novas gerações, mas para falar de algumas coisas tinha que ser baixinho, não podia ser em todos os sítios, não é? Porque havia muita gente sempre pronta para ir... Exato, contar, etc., dizer que tinha aquele, estavam a falar disto ou daquilo, não sei o quê, são suspeitos, pronto. Era um regime policial, um regime que prendia as pessoas que não pensavam de acordo com o regime. Estás a ver que ser preso por não pensar de acordo com o regime é uma coisa muito grave, não é? É a pessoa ser coartada absolutamente da sua possibilidade
de pensar, de racionar, de ter opinião, etc. Não podia, desde que não fosse de acordo com ele, não podia. Então, e ajudou na preparação da Revolução? Sim, tivemos algumas reuniões interessantes, que era preciso dar algumas ideias, conseguiam? Organizar a logística toda, foi muito complicado, não é? Depois, como foi combinado com dois jornalistas, um era jornalista, o outro era locutor da rádio, as senhas para o avanço da Revolução, se estivesse tudo ok, que eram duas músicas que iam ser passadas uma primeira nos emissores associados de Lisboa, acho que era, que se chamava assim a rádio, e a outra na Renascença, que era a grande Vila Morena. Sim. Portanto, aliás, na rádio havia uma lista de canções que não se podiam transmitir. E essa era uma delas. Portanto, logo o simples o simples facto dessa canção ser transmitida já punha em alvoroço. Toda a gente, não é? Mas para eles, para o movimento, era o sinal de que se podia avançar. Porque havia unidades em Santarém, em Guarantes, em Tancos, em Sintra, aqui e ali, não é? Portanto, pensou-se que àquela hora, passar aquela música era o sinal para todos ao mesmo tempo. Ok, podemos todos avançar. Que era proibido. Exatamente. E nunca contou ou teve a tentação de contar? Não é pensar. Nada daquilo que... Não, esse tipo de coisas não se podiam contar. Isso ou tinha capacidade para ter segredo, ou então podia-se boicotar, estás a ver? Um movimento daqueles, que era perigosíssimo, não é? Íamos todos presos, não era preciso irmos todos presos, era porque se perdia uma grande oportunidade de mudar o país, fazer uma grande reforma no país. Eu, na altura, já estava a colaborar na RTP, e então a ideia foi eu transmitir-lhes como é que eles podiam entrar na RTP, uma vez que eu ia lá muitas vezes. Não é? E então, sim, eu primeiro fiz um esquema como se fosse aqui da vossa escola, ok? Um esquema, olha, aqui é a biblioteca, ali é a sala do quinto ano, ali é do sétimo, aqui é uma porta de emergência, né? Essas coisas, não é? E depois veio lá o capitão da unidade do exército, que era ali mesmo ao pé, que era o Teófilo Bento, que era da Escola Prática da Administração Militar, que é um quartel que havia ali na Alameda das Linhas Torres. Hoje acho que é uma faculdade, acho que já não há lá esse quartel. E ele foi lá e combinámos que ele, quando chegasse à recepção, dizia que queria falar comigo e se perguntassem o que é que ele ia, ele era vendedor de casas, estás a ver? Ia-me propor vender um apartamento, não sei onde, uma coisa qualquer e tal. Portanto, ele entrou, não é? Entrou, vinha ter comigo e eu andei com ele a falar de tudo menos de casas, não é verdade? Sim. E fui-lhe mostrando como é que era, onde é que eram os estúdios, onde é que era a redação do telejornal, onde é que era o que é que funcionava e aonde. E como é que era a segurança, onde é que estava a segurança. A segurança era uma coisa muito limitada, muito tenue. Havia um polícia que ficava lá, estás a ver, né? Às 2 da manhã ou às 3, para a hora que eles entraram, estava a dormir, não é? Quando viste chegar dois carros do exército com os tipos de G3, a metralhadora borrava-se toda, entregou logo a arma, nem fez nada, não é? Então, o que é que se passa e tal? É para o amigo, podes ir para casa. É para não haver aqui confusões. Então, quando a Revolução teve início, não teve medo que não tivesse sucesso? Ou... Não. Nós, quando entramos nessas coisas, ficamos convencidos que vai ter sucesso. Só pode ter sucesso. Tem que ter sucesso. Ainda tivemos um bocadinho de receio, porque a Marinha não aderiu e pôs umas fragatas aqui no Rio Tejo, em frente ao Terreiro do Paço e tal, prontas para disparar. Houve ali umas confrontações, uns confrontos entre altas patentes militares dos diferentes ramos, estás a ver? Mesmo depois, mais tarde, no 11 de março, o confronto que houve à porta do Ralis também foi entre o Exército e a Força Aérea. Uns eram mais progressistas que outros, havia diferentes entendimentos de como é que a Revolução devia prosseguir, qual era o caminho, estás a ver? E foi um confronto complicado. Esse no 11 de março foi um confronto muito complicado. Podia ter dado uma grande cena de confronto, de tiroteio entre paraquedistas e soldados do Ralis. Quem é que lá estava? O tal Branco Clemente, esse meu amigo, que na verdade foi lá defender a posição dele. Ele era muito extremista, era da linha mais extremista do movimento. E mesmo no dia da Revolução, onde é que estava? Dia da Revolução,
eu estava em casa, não é? Não, porque a pessoa não ia participar nas Sim, claro. movimentações, mas passei o dia todo na Baixa, na rua da Rua do Ouro, estava ocupada pelos militares, no Terreiro do Paço e no Largo do Carmo. Assistia tudo no Largo do Carmo, aos tiros, houve troca de tiros no Largo do Carmo. Sim. Não sei se ainda lá estão, mas durante muito tempo na fachada estavam lá os buracos das balas que a certa altura eles enervaram-se um bocado e tal, porque lá de dentro nunca mais vinham notícias, então, mas sai ou não sai, vamos levá-lo, sai do como, sai do helicóptero, sai pelo pé, sai pelo ar, sai empurrado, pá, estamos aqui a perder tempo, pá, aquelas coisas. No dia também teve a informação um pouco. Sim, eu estava a perceber tudo o que é que estava a passar, calado, nem o rato, não é? Sim. Não podia estar ali, mas não fiquei em casa, não, eu sabia que aquilo ia acontecer, mais ou menos qual era a sequência, e portanto, sim, estive lá presente, e foi um dia fantástico, foi um dia fantástico, até que o Presidente do Conselho de Ministros, esse, o professor Gonçalo Caetano, saiu dentro de uma Chaimite, que é um veículo de exército blindado, de dentro do Largo do Carmo, onde estiveram lá em conversações para saber quando é que saía, qual era o destino. Acho que foi para a Madeira, acho que foi para a Madeira. Ou talvez tenha sido o Presidente da República, foi para a Madeira e ele foi para o Brasil, foi assim uma coisa. Mais tarde foi para o Brasil, de certeza. Logo naquele dia, já não me lembro para onde é que ele foi. Tinha que ir agora ver outra vez para dizer com certeza. Mas pronto, mas saiu de lá, depois das negociações estarem terminadas, dentro de uma Chaimite, um veículo blindado, acompanhado, portanto, com escolta, etc., para se ir embora. E após esse dia, qual foi assim a primeira mudança que sentiu assim logo? É claro que não se sente logo a primeira mudança, logo no primeiro dia, logo na primeira hora, não é? Mas nós sabemos que se abriram portas, estás a ver? Que agora sim pode entrar ar fresco, podemos arejar as mentalidades, podemos já dizer o que pensamos, podemos ver os presos políticos que estavam, por exemplo, em Caxias, que era a prisão que era usada para os presos políticos, e em Peniche também havia outra, mas acho que mais cedo no regime, mais nos anos 50. Naquela altura, dos anos 60, 70, era a prisão de Caxias, e sabemos que pessoas estavam presas não por nenhum delito, nenhum crime tipificado no Código Penal, mas só porque pensavam de outra maneira, iam finalmente poder ver a porta abrir-se e saírem livremente, sem terem a polícia atrás, sem terem a PIDE atrás, sem serem perseguidos, sem serem torturados. Era isso que lhes Não acontecia. teve assim ninguém que conhecia preso para ir visitar? Não, havia estudantes da faculdade que tinham estado presos, mas normalmente os estudantes da faculdade não ficavam presos muito tempo, ficavam alguns dias, depois eles libertavam-nos. Quem eles não perdoavam eram os militantes do Partido Comunista. Os militantes do Partido Comunista não havia nada a fazer. Sim. Iam lá para dentro e ficavam lá, porque eles não queriam, porque eles sabiam que o Partido Comunista é um partido com muita organização, não é? Muito organizado, não funcionava de uma maneira muito ligada, com elos fortes entre os diversos membros, e portanto, quando eles os conseguiam prender, metiam-nos lá dentro, não os deixavam sair, para quebrar as ligações, não é? Para enfraquecer o poder do partido cá fora. Mas sim, foi toda uma época nova que se abriu, com liberdade de expressão, liberdade de opinião, os jornais que passaram a ter pessoas que escrevem uns sobre vermelho, outros sobre branco, outros sobre amarelo. Sim. E nós não temos que ser de acordo com nenhum deles, ou podemos ser de acordo só com um deles, mas as pessoas têm o direito de exprimir a sua opinião. Depois começaram as negociações para a libertação das colónias, não é? Da Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Esses territórios todos foram negociações muito complicadas, como se deve imaginar, não é? Porque era preciso saber a quem é que se entregava o poder em cada uma desses territórios, não é? Quem é que representava a população nesses sítios para se transmitir administrativamente tanto o poder que a administração portuguesa tinha nesses territórios. Tinha que se entregar a alguém, não é? Sim. Já havia, claro, em alguns deles, sobretudo em Angola, partidos políticos, ou o embrião de partidos políticos, na altura ainda eram partidos de guerra, digamos assim, porque eram os partidos que organizavam os confrontos militares com as tropas portuguesas, não é? Portanto, e depois apareceram como interlocutores para serem os futuros detentores do poder. Em Angola era o MPLA, e na Guiné, em Cabo Verde, o PAIGC.
quer dizer, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, um MPLA, quer dizer, Movimento para a Libertação de Angola, e em Moçambique a Frelimo, que quer dizer Frente de Libertação de Moçambique. Pronto. E para si, quem é que foram os heróis do 25 de Abril? Foram todos. É claro que nós temos sempre tendência a eleger este ou aquele. Um é, sei lá, às vezes por razões sentimentais, ou por razões porque se conhecia melhor, ou porque era da nossa cidade, ou porque achamos que o 25 de Abril foi o princípio, mas depois foi preciso consolidar no 25 de Novembro, e portanto quem esteve no 25 de Novembro foi uma contraofensiva também complicada na altura, podia ter dado muita confusão, e ainda houve muitos tiros no 25 de Novembro. O Presidente da República, que era o Costa Gomes, general, esteve ali no Palácio de Belém quase sequestrado, ainda houve grandes confusões. Mas eu não acho que não se deve individualizar. Cada um disponibilizou-se com o risco da própria vida, da sua carreira, porque era militar, não é? De irem presos para mudar o país, para derrubar o regime, para instalar uma nova história na nossa história como país independente, não é? Um novo momento, uma nova época, uma nova era. Isto acompanhar o que estava a acontecer na Europa toda. Havia movimentos de intelectuais pela liberdade de expressão e de pensamento na Europa toda. E nós estávamos sempre atrasados, não acompanhávamos o passo, não é? E, portanto, eu acho que devem considerar-se todos. Também os que prepararam antes, mais ou menos, com mais ou menos influência, os que lutaram durante muito tempo nas faculdades, na igreja, no Parlamento, que havia 4 ou 5 deputados que eram de partidos que não estavam alinhados com a União Nacional, mas isso só foi possível nos últimos 3 ou 4 anos do regime. Então, todos esses que também prepararam, foram deitando a semente, não é? Foram estando atentos àquilo que se passava, todos esses também contribuíram muito. Depois da parte operacional, aqueles que se envolveram realmente, não é? Desde o general Spínola até aos soldados que vinham com as armas, alguns sem saber muito bem o que é que vinham fazer, porque a ideia dos capitães, os responsáveis por cada unidade operacional, não podiam estar a contar aos soldados, estás a ver? Porque se fossem contar aos soldados, já não iam controlar um movimento. Então vais contar a 300 soldados, a 400, há um pelo menos que telefonam para o primo a dizer: há aqui uma caldeirada, diz que não sei o quê, que vamos para Lisboa, que vamos arrebentar com aquilo tudo, acabava o segredo, acabava o negócio, não é? Como se costuma dizer. E, portanto, não podia ser. Os soldados vieram fazer aquilo que os seus superiores disseram para fazer. Agora é para ir para Lisboa, embora, não sei o quê, isto e aquilo, estes veículos militares, aqueles, não sei o quê, tu levas os blindados, aquele vai não sei onde, a Força Aérea é a mesma coisa, etc. Pronto. Todas essas pessoas que se disponibilizaram a vir a participar, a estar o soldado desconhecido, digamos, incógnito, em cuja G13 uma senhora pôs um cravo. Aquela imagem que ficou depois para sempre. Se calhar eu estava ali sem perceber muito bem porquê. Exato. No entanto, estava, não é? Então, todos eles foram heróis do nosso país. A população, pelo facto de ter aderido em massa, também teve um papel importante? A população mostrou que, na verdade, vivia reprimida, não é? Que era uma opressão, que era um regime contra o qual estava, mas não podia fazer nada. A população civil podia-se manifestar aqui ou ali, lá ia, de vez em quando lá ia um ou outro preso, lá havia manifestações de estudantes com tareia da polícia, etc. e tal, mas o que é que podiam fazer, não é? Era uma sociedade controlada, limitada, algemada, não é? Mas mostraram porque houve uma adesão em massa, sem limitações. As pessoas, quando dizem: espera, há aqui uma porta que se vai abrir, há aqui uma oportunidade, isto vai mudar tudo, não? Temos que ir atrás. E sim, o país foi atrás. E como é que, depois de saber que a Revolução teve sucesso, se sentiu por saber que esteve por trás? Não, senti muito orgulho, claro. Na altura, quando eu achei que devia participar, também senti que era um dever cívico, não é? Se eu tinha a oportunidade de participar, se achava que o movimento tinha fundamento, não é? E que podia ir para a frente e podia mudar o
país, aquilo que nós vivíamos, era uma situação extremamente difícil, castradora, limitativa. Pronto, eu achei que era importante participar, que era naquilo que pudesse, não é? Não era assim muito, porque eu ainda não estava, não tinha acabado o curso, portanto não estava nas Forças Armadas, não é? Os outros capitães já estavam, eram 2, 3, 4 anos mais velhos que eu, portanto já estavam nas Forças Armadas, já estavam a combater em Angola, em Moçambique ou na Guiné, muitos deles. Mas claro que isso é um orgulho que fica para a vida toda. Eu sei que participei porque estava de acordo com o movimento, ou seja, estava em desacordo com o regime e não quero louros nenhum, só eu acho que na verdade uma pessoa esclarecida na altura, o mais que tinha a fazer era, se tivesse a oportunidade, era participar, dizer que sim e colaborar com aquilo que fosse possível. Tens os seus amigos também acham que eles sentiram o mesmo? Sentiram-se mais heróis, um bocadinho mais. Um bocadinho mais heróis, um bocadinho mais responsáveis pela sublevação militar, por controlar depois os movimentos que foram nascendo decorrentes da Revolução, por negociações com o poder político, pronto. Isso evoluiu para outras situações, o estabelecimento do regime, na altura depois houve uma situação transitória, não havia Assembleia eleita, legislativa, não é? Pronto, preparar o regime para uma nova história, para uma nova época. Sim, eles ficaram certo. Todos eles ficaram muito orgulhosos, obviamente. E, comparando com a atualidade, acho que nós não soubemos aproveitar ou abusarmos da liberdade que conseguimos? Acho que foi muita repressão, muitos anos de perseguições, de limitações, de prisões, sabe? Quando se abriu uma janela, entrou uma ventania. Muito obrigada. Nada, nada.